Olá, está nos Amigos de Bancada, mais uma vez, mais um programa dedicado às pessoas que se conheceram através do Sport Lisboa e Benfica. Hoje o sócio agregador é Joaquim Francisco, mais conhecido como o Quim dos Pavilhões, é assim que gosta de ser conhecido. Quim, pedia-lhe que apresentasse os seus amigos de bancada. Ora, os meus amigos aqui da bancada, é assim, portanto, temos aqui a Helena Dantas, temos ali o conhecido por Diniz e a Dona Lina, portanto, a Natalina, mais conhecida para Dona Lina. Conhecem-se há quanto tempo? É assim, a Dona Lina, portanto, nós não falávamos, mas já a conhecia dos pavilhões antigos e, portanto, no campo de futebol, quando a gente se encontrava aí na rua, já a conhecia de vista. O Diniz já conhecia aqui portanto, a caminho dos pavilhões, nos dias de futebol é mais complicado porque há mais gente. Portanto, às vezes a gente encontrava-se aí na rua e pronto, como ele sabia que eu vinha aos jogos, às vezes faziam perguntas o que é que era o jogo a seguir, qual era o dia que havia o próximo jogo. Portanto, a NET nessa altura ainda estava um bocado para trás e nós falávamos, portanto foi assim que a gente se conheceu. Aqui a nossa amiga Helena, portanto uma vez íamos viajar ver um jogo da Liga dos Campeões, portanto ao estrangeiro, sinceramente não me recordo, já foram tantos que eu não me recordo qual é que foi o jogo. Talvez ela se consiga lembrar. Então ia eu mais a Dona Lina, portanto o meu grupo, portanto o meu carro é uma monovolume, portanto 7 lugares, íamos sempre os 7, portanto incluída a minha mulher. E então houve uma pessoa que desistiu e estávamos atrapalhados, precisávamos mais de uma pessoa. Então a Dona Paula, portanto, que esteve aqui a fazer o programa, então lembrou-se da Helena e foi a partir daí que nós começamos a conhecer e a partir daí nunca mais falhou. Portanto, todos os jogos fazemos portanto, ao estrangeiro na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, mas a Liga dos Campeões é mais bonito. E portanto, quando íamos a ver os jogos, portanto, as finais das modalidades, seja que portanto, modalidade que seja de basquetebol, hockey patins, futsal, portanto, somos sempre nós, portanto, a partir daí nunca mais se deixamos. E depois houve uma coisa engraçada, através desse convívio que tivemos de fazer aquela viagem, como conhece o tal almoço de fim de época, portanto, que nós fazemos, que a Benfica TV também já nos tem gravado, portanto, foi a minha mulher que se lembrou, não posso estar a mentir, porque isso está gravado nos nossos programas. Tivemos essa ideia, ela teve essa ideia, esse primeiro almoço, foi almoço ou foi jantar, Helena? Acho que foi jantar. Foi jantar. Foi feito na casa dela, que éramos 4. Ah, sim. A partir daí, depois, as pessoas souberam, começámos a falar, começaram a querer, e agora existe esse grupo, portanto, o braço armado que nós fizemos através desse... Portanto, começamos com 4, ao falar, as coisas começaram-se a estender, até que agora temos o tal grupo. Alguns 50 agora. Helena, tem sido fácil manter esta relação de amizade? Tem sido ótima, facílima. Já nos conhecemos há 12 anos, vai fazer agora em novembro. Sim, foi esse primeiro, portanto, que eu comecei a andar com eles e foi para ver o jogo em França do Lille. Portanto, foi nossa primeira viagem a Paris. Então foi espetacular. Depois dessa já fizemos montes delas, já fomos portanto, a muitos sítios graças ao Benfica, portanto já conheci muitos países e muitas capitais, de maneira que tem sido maravilhoso, portanto... Aliás, num dos fins de semana, num dos últimos, não é dos últimos, mas há mês e pouco, no almoço do Em Linha, saíram depressa para vir para os pavilhões. Portanto, em primeiro lugar está sempre o Sport Lisboa e Benfica, é verdade? Exato, isso tem que ser. Natalina, eu, inclusive, peço desculpa. Não faz mal. Inclusive, eu já fiz também viagens para ver o hockey patins. Já fui E eu e a Dona Lina também já fomos ver o basquete à Suíça, ao Lugano. Portanto, já temos muitas viagens, felizmente. Depois estes amigos... Eu diria que é assim, eu acho que é um troféu que o Benfica me deu mais, portanto, além de muitas vitórias, além dos muitos troféus que o Benfica já me tem dado, além de todas as alegrias, também me deu esta, portanto, de fazermos esta amizade com estes amigos todos, de maneira que é espetacular. Natalina, a mesma pergunta, tem sido fácil, tem sido gratificante fazer esta amizade? Manter esta amizade? Muito fácil. Desde que as pessoas Lembras-te dos primeiros dias? E todos a puxar para o mesmo lado, como puxamos todos sempre para o Benfica, está sempre tudo ótimo.
Lembra-se dos primeiros dias deste início de relação? Recordo-me perfeitamente da primeira vez que encontrei o Kim e a esposa. Foi ali na zona comercial e a Zé dirigiu-se a mim a perguntar, porque eles tinham-nos visto no pavilhão, já neste pavilhão novo. E então perguntou-me se era eu que costumava ir ali aos pavilhões com a Dona Paula, e a partir daí começamos sempre o que a Helena já contou, a fazer essas viagens, a conhecer novas pessoas, e tem sido bom. Carlos, neste caso um homem entre mulheres, ali nas primeiras filas dos pavilhões estão distribuídos, há uma paridade de género, portanto, muitas mulheres, muitos homens. Como é que vocês alimentam aquele dia de jogos de modalidade? Chegam 2 horas mais cedo, 3 horas? Como é que é a vossa rotina? Encontramos meia hora antes eu falo por mim, aí meia hora antes de começar os jogos. E como disse aqui a Dona Lina, remamos todos para o mesmo lado. E até temos um tema de lá dentro nos pavilhões durante os jogos, que é tudo está tudo a remar para o mesmo lado. Tudo, o focar é Benfica ganhar, sempre. Isso é Agora, aqui a Dona Helena falou num caso que de várias vezes que ela foi muito lá, e há uma imagem dela num pavilhão muito difícil. Estava única, sozinha. Estava sozinha, lá em cima no Dragão. Ela sozinha ali no meio daquela malta toda. Foi um jogo que correu bem? Correu bem, Fomos campeões europeus. Foi o Hockey Patins. Foi lindo. Mas a Helena podia contar como é que foi. Conte. Não, foi uma grande atrapalhada, não vale a pena. Não, Mas acabou bem. Acabou ótimo, acabou, exatamente. Quer dizer, estávamos lá, portanto, alguns adeptos, nem estávamos muitos. Agora já nem me recordo quantos eram, mas não éramos muitos. E então depois os dos Super Dragões lembraram-se de entrar e de ir, portanto, lá ter com a gente, armados em parvos, claro, que eles não sabem fazer outra coisa. De maneira que depois as outras pessoas começaram a saltar para dentro do pavilhão, mas eu não saltei. Ficou lá. E depois, portanto, não saltei, e depois passado um bocadito, chega um polícia ao pé de mim e dizia que eu tinha que ir embora, que tinha que sair dali, que ali não era seguro e tal. E eu mostrei-lhe o meu bilhete e disse, não, desculpe, mas eu vim ver o jogo do Hockey Patins do Benfica, eu tenho aqui o bilhete, o meu lugar é aqui, eu vou ver aqui, vou ficar aqui, vou ver o jogo do Hockey Patins até ao fim. E vocês, depois eu virei para ele, e vocês têm que ficar aqui a proteger-me. Muito bem. De maneira que depois fiquei eu sozinha e lá com uma grande... com montes de polícias ao pé de mim, pronto. Helena, mas eu vi E vi o jogo todo. Mas eu vi essa imagem, acho que isso saiu no jornal, não foi? Saiu, também está em montes de coisas. Foi giro, estava a polícia da PS, era a PSP, né? A guardar a Helena. Tá? Foi. Tinha de ser. Joaquim, quando por exemplo vocês têm um grupo maior, não são só os 4, aliás, como disse no início, quando alguém falta sem razão aparente, como é que vocês reagem? Ligam? Perguntam entre vocês o que é que se passa? Aconteceu essa pergunta, por acaso está bem feita, porque isso aconteceu agora há pouco tempo. Foi no dia 5 de outubro, foi feriado. Sim. Houve aqui um jogo, eu senti-me mal, não vim, e as pessoas, os meus amigos, começaram logo a ligar porque é que eu não aparecia no pavilhão. Como é que acabou esse jogo? Eu não me recordo porque eu não vi, mas eu até nem estou certo que modalidade é que foi. Porque os adeptos, como os jogadores, são um bocado supersticiosos. Portanto, se há ali qualquer coisa na rotina que falha, Sim. fica tudo preocupado. Não, Por isso é que eu perguntei qual foi o resultado. Eu agora não me lembro qual é que foi a modalidade. Mas Não sei se foi o handball. Nós ganhamos Não quase importa. sempre. Não importa. Eu agora não me recordo porque eu não vim, mas pronto, podia ter na memória que o jogo é que foi, mas não me recordo. Mas isto já tem acontecido mais vezes, por exemplo, os jogadores de futsal, eu dou-me muito bem com eles, até tenho algumas camisolas deles. Acontece que portanto, isso já aconteceu e mesmo os próprios jogadores notaram a minha falta, não me ligaram, mas quando nós nos encontramos aqui na rua, porque eu por acaso sou uma das pessoas que venho cedo, graças a Deus, ou infelizmente, não sei, já não trabalho, e então venho mais cedo, eu sou um dos que venho muito cedo e às vezes encontros, ainda eles vão para se investir e treinar antes dos jogos.
E nós encontramos cá fora e eles às vezes fazem-me essa pergunta: "Epá, tu mas naquele dia falhaste, pá, eu não pude vir, aconteceu qualquer coisa." Certo. Portanto, eu só não venho a um jogo de futebol ou só não venho a um jogo de uma modalidade, tem que acontecer uma coisa muito forte para não vir. Como eu estava a dizer na bocadinho, esqueci-me de outra coisa. Além de fazermos as viagens no meu carro, portanto, isso ao estrangeiro, já temos ido para sítios que temos que ir de avião. Portanto, eu não posso ir de carro para a Inglaterra, não é? Nós fomos à Holanda, no carro dele. Eu fiz a viagem, portanto, à Itália, no meu carro, andamos lá 12 dias, não foi? Em Lena? Milão. Porque eu queria ir ao Mónaco, eu acho que já fiz uma gravação que está lá. Mas já temos ido de avião, porque nem sempre pode ir o carro. Mas temos feito muitas viagens, tanto para norte como para sul, das viagens que nós fazemos de autocarro, portanto, as tais ditas excursões. Sim. Não só no meu carro. Essas então temos para aí viagens que nem tem conta. Muitas mesmo. Natalina, há um dado novo, ou pelo menos recente, que tem a ver diretamente com a Benfica TV. A Benfica TV, desde que existe, começou a dar-vos uma projeção maior, quer se queira, quer não. Vocês estão sempre nas imagens dos pavilhões. Têm aparecido mais amigos desde que vocês são figuras da televisão do Benfica? Nem por isso. Curiosidade, pessoas que querem falar Não. convosco, não? Não noto isso. Portanto, é mesmo um Não, grupo. só pessoas daqui, ligadas Sim. ao grupo e assim. Eu referia-me aos adeptos do Benfica. Sim. Por lado de fora, Não. não. Que eu me aperceba, não. Tem notado mesmo? Não, pronto, há pessoas que, tirando o grupo do braço armado, tirando a malta que pertence ao grupo, vou conhecendo outras pessoas que pronto, falamos, porque o Benfica é uma família. Nós, uns com os outros vamos falando sobre o Benfica, um diz bem, outro não diz tão bem, mas pronto, nós conversamos. Não há vou conhecendo outras pessoas através do pavilhão e aqui na Catedral, então são centenas ou milhares. Sim. Estamos aqui num espaço de um grupo que está aqui sempre, que se eles virem isto, é o Bispo do Benfica, é o Manuel Marques, é a Maria de Deus, é a Maria Teresa, que ficam aqui neste espaço onde nós estamos, outros fulanos lá do Norte. Pronto, é o Benfica, é uma família, arranjamos, sem querer, arranjamos amigos aqui dentro da nossa casa. Para mim é a segunda casa. Helena, os almoços do Em Linha, falei há bocadinho dos almoços do Em Linha, porque no último vocês saíram para vir aos pavilhões de propósito para ver um jogo. Também permitiram que se fizessem novas amizades, estabelecessem outro tipo de contactos com outros sócios do Benfica que não conheciam? Há sempre, nesses almoços, nesses convívios, não é? Há sempre uma pessoa, deita sempre uma palavrinha, portanto, para a pessoa que fica perto e para a pessoa que portanto, vem de longe, uma pessoa também tem sempre uma curiosidade e pergunta sempre e falamos, portanto, sempre mais qualquer coisa. Agora, assim, pelo termos de aparecer na televisão, principalmente nos primeiros tempos, houve telefonemas. Houve telefonemas lá para o meu trabalho, perguntar onde é que eu tinha ido, onde é que estava, porque houve muitos telefonemas mesmo. Portanto, no princípio, quando a Benfica TV apareceu, e portanto ia aparecer-nos a focar, eu tive muitos telefonemas. Sim. Portanto, era Simpáticos. simpáticos, portanto, até mesmo de sportinguistas, portanto, até mesmo de sportinguistas, mas que trabalham, portanto, lá para o meu trabalho. Sim. E então diziam-me, e pronto, mas foi muito engraçado. Mas é giro. Vamos E há uma agora. coisa em Diga, dias de diga. jogos. Há pessoas que nos abordam a dizer que nos conhecem. Da televisão. Da Sim. televisão. Sim. Então lá no meu bairro não, no Barreiro, eu ia dizer Barreiro, então há pessoas que vêm ter comigo, hoje vi-o lá, pois eu estou lá, eu estou quase sempre em casa e não moro longe, moro no Barreiro, não é? Não é assim tão perto. Mas quando vêm lá, vêm ter comigo, você ontem estava zangado. Muito expansivo. É o meu estado normal a ver o glorioso. Diga. Essa pergunta que fez a eles, eu já agora não me fez a mim, mas eu gostava de responder também. Ia fazer a seguir, ia fazer a sim, seguir. pronto, então foi o que me adiantei. Para todos os efeitos, é o mais mediático dos quatro. Eu tenho o contrário deles. Tem vindo pessoas ter comigo, querem vir ali para o pé de mim, vêm perguntar se podiam ir
ali para o pé de mim, às vezes até dizem, eu vou aqui para o pé do Kim, porque se for para o pé do Kim, sei que apareço na televisão. Pronto, as pessoas às vezes tornam-se engraçado por aí. Mas eu Vocês tenho estão numa zona pessoas, central, é eu inevitável tenho pessoas que isso é apareça. verdade, vêm aos pavilhões porque acham graça ao nosso grupo e querem ir aos pavilhões, mas querem ir ali para o pé de nós. E eu digo, pá, olha, se não houver assim muita gente, vai, encosta-te ali, se a pessoa aparecer, sabes que o lugar não é o teu, vai-te afastando, mas pronto, mas tem vindo mais gente aos pavilhões porque vêm na televisão e, portanto, vêm ter comigo e podem, claro, não puder chegar ao pé de mim, mas podem entrar dentro do pavilhão. E há muita gente que tem vindo para os pavilhões por causa de nós. E, portanto, eu tenho esse feedback ao contrário. É um grupo animado, a gente não se cala, temos os nossos cânticos, não se ofende ninguém. E como disse há bocado, o remar todos para o mesmo lado É isso que é e mais outras importante. coisas. Eu posso dizer uma coisa que acho muito engraçado. E essa história, portanto, foi o mesmo pai dele, o pai do guarda-redes, do Pedro, Sim. que saiu. Ele e a esposa dele querem vir para o pé de nós. Às Estavam vezes dizem lá, estavam lá ao pé Não, mas eles vêm sempre para o pé de nós, neste jogo mas eu sei porquê. Ganhámos a taça Ah, continental e eles estavam lá. E então o que é que eles dizem assim? Epá, eu queria ir ver ao jogo, mas quero ir para o pé do grupo do Kim. E eles vão. Depois há pessoas que dizem assim, quando veem que eles vão ali para o pé de nós, dizem assim, mas tu vais ali para aquele lado. Epá, tu não vais para ali, de vez em quando sai um palavrão. Mas não, é por isso mesmo, é ali é que eu gosto de estar. E ele vai ali para o pé de nós, está a ver? Vamos É agora engraçado. a uma parte da conversa que tem a ver com memórias felizes de pavilhão e de estádio. Que grandes jogos, que grandes momentos é que se lembra de ter vivido, quer no antigo pavilhão, como no recente, e também no antigo estádio e neste? Recordo-me de um jogo de basquete que o Benfica tinha perdido os 2 jogos em casa na Final Four. Com o Ovarense, ganhou os 2 jogos lá e veio à Negra aqui. Aqui. O pavilhão a abarrotar, O antigo o pavilhão. Lisboa com Os triplos. com aquelas fintas dele, e ganhamos o jogo. Aquilo foi a coisa dos pavilhões, foi a coisa mais louca. E uma vez também, quando o Benfica ganhou ali, nesse pavilhão, que era por baixo do estádio, Sim, o estádio antigo. 12-4 ao Porto, em Hóquei Em Hóquei Patins. Patins. Mas foram muitos, Sim. muitos. E mesmo neste E pavilhão mesmo também há neste- grandes recordações. Neste, pronto, os campeonatos que já se ganharam, que não têm sido poucos, tem sido este presidente, para mim, com a idade que eu tenho, é o melhor presidente de todos os tempos. Já conheci vários presidentes, já votei em vários presidentes, mas ele é o melhor de todos, o que pegou no Benfica de rastos e que o levou onde se vê. Por isso tantas invejas. Helena, a mesma pergunta. Melhores memórias de pavilhão antigo, pavilhão novo, estádios? Olha, do pavilhão antigo, lembro-me também desses dos 12-4, foi uma taça também. E então eu nesse jogo vi muito cedo, não sei porque, lembrei-me de vir muito cedo, que era para me meter com o Tó Neves. O Tó Neves era jogador do Porto. E então eu tive a sorte do Tó Neves ficar mesmo a aquecer, mesmo ao fim. E eu fartei-me de brincar com ele e de dizer coisas, e então depois durante o jogo foi uma coisa do outro mundo, foi daqueles jogos que aparecem só de vez em quando, não é? E de maneira que depois ganhamos da taça. E é engraçado porque no YouTube está esse jogo e eu apareço lá em primeira fila. Sempre a falar com o Tó Neves. Já antes Ela é sempre assim com o Tó Neves. É verdade. E depois também me lembro do outro jogo também de Hóquei Patins que ganhámos ao Barcelona. Portanto, o Barcelona veio cá, nós tínhamos ido lá, perdemos, mas depois cá e demos a volta. Daqueles momentos únicos, fantásticos, que realmente tivemos no antigo. Neste atual, portanto, já tivemos também montes deles, não é? Os campeonatos também ganhos, tanto em futsal, como em basquete, como em hóquei patins, portanto, como em handball, que infelizmente só foi penso eu. Portanto, e temos realmente recordações lindas e fantásticas. E depois este pavilhão que tem, acho que estamos muito próximo dos jogadores. Sim. De maneira que tornámos-nos também amigas e
dos Há sempre próprios a jogadores. saudação dos A jogadores saudação no final, dos passam jogadores, por todos ao vocês fim do todos. jogo vêm-nos saudar. Há sempre ali uma palavrinha amiga, não é? Para com eles, nos bons e nos maus momentos, isto é Certo. mesmo assim, Claro. de maneira que É assim que tem que ser. estamos bem recheados, felizmente. Carlos, Eu, memórias felizes. Não chegava um dia para contar as minhas memórias do Glorioso. Qualquer adepto do Benfica. Posso recordar no pavilhão antigo, hóquei em patins e basquetebol. Fui ver basquetebol com a célebre. Para mim era o time Maravilha do Benfica, Jean Jacques, Zé Carlos Guimarães, Carlos Lisboa, Pedro Miguel e Mike Plauda Mike Plowden, sim. a jogar contra o Real Madrid em Almada. Espetáculo de jogo de basquetebol. Não foi aqui, foi em Almada. Sobre futebol, posso-me recordar de 5-1 ao Real Madrid, Sim. nos tempos do rei. Pronto, aquilo. Tirando outras muitas, eu posso dizer, tenho um casaco que tem o meu nome de sócio atual e está cheio de emblemas de clubes que o Benfica já jogou na Liga dos Campeões e nos campeões europeus. Portanto, esse casaco, onde eu vou, lá está o homem do casaco. Portanto, vou a qualquer lado, lá pela província, olha, você anda em todo lado. Claro, por acaso era para trazê-lo hoje, mas pronto, mas hei de vir muito brevemente, hei de vir com esse casaco aqui. Eu posso dizer que ao pavilhão antigo vinha a pé. Eu morava na Encarnação, ali no bairro da Encarnação. Vinha a pé da Encarnação para aqui, para viver ao Campo Patins, que era a modalidade forte. Ainda é um esticão. Ainda é um esticão. Pelo glorioso, como eu digo, faz-se tudo. Faz-se com prazer. Joaquim, a mesma pergunta. Grandes memórias, grandes dias de Benfica nos pavilhões e também no estádio? Sim, estes jogos, portanto, a gente fazia o jogo de futebol primeiro e depois íamos a seguir a ver as modalidades. Nessa no altura, estádio antigo. No estádio antigo, quando o futebol era sempre à tarde e as competições europeias à noite. íamos ver. Portanto, nessa altura eu trabalhava por conta própria, tinha muito trabalho e era difícil vir portanto, a jogos do campeonato. Nessa altura, portanto, eu trabalhava sábados, domingos, trabalhava por conta própria, tinha que despachar o trabalho e eu não vinha muito. Mas quando eram as finais eu preparava o trabalho para depois poder ver as finais. Portanto, o que eu via mais nessa altura era o basquetebol e o hóquei patins. Portanto, o futsal nessa altura ainda não existia. Não existia. Portanto, eram essas duas modalidades que eu via mais. O handball geralmente eu não via, que agora acompanho. Também tem tempo, não é? Mas eu lembro-me de um jogo que ainda agora, antes de virmos para aqui, vínhamos ali no elevador e vínhamos a falar nisso. Pois porque este já tem elevador, o outro não tinha. Vínhamos a falar daquele jogo de basquetebol do Palatinaios. Sim, sim. E parece que ainda estou a ver as pessoas a subir as redes, aquilo foi uma loucura. Portanto, lembro-me bem desse jogo. E, portanto, os jogos de hóquei patins fazia o que fazemos hoje. Agora, atualmente, já para o fim, já não faço tanto. Mas ao princípio do pavilhão fazia. Acabavam os jogos, nós ficávamos à espera dos jogadores. E falávamos, tirávamos fotos, não sei o que mais. Que agora também é mais fácil, porque temos telemóveis naquela altura, para tirar uma fotografia, tínhamos de trazer mesmo a máquina. Sim, não tem tantas fotos assim, mas eu e a minha mulher, nós ficávamos sempre, portanto, no hóquei patins fazíamos muito isso. Então, acabámos de ver os jogos, a gente ficávamos à espera dos jogadores e falávamos com eles. Já tínhamos essa mania. Portanto, hoje em dia é mais fácil, aqui neste pavilhão. Agora, no pavilhão antigo, sinceramente, ainda me arrepio, isto agora também está a ficar fresquinho. E foi quando comecei a ver o pavilhão, portanto, o estado da luz ir abaixo, e nós a estarmos no estádio e estar o jogo, portanto, a construírem este e aquela menos de metade, e o pó ir para lá, foi um bocadinho complicado. E tive muita pena, mas eu tenho assim, portanto, ao olhar agora este, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu cada vez que me lembrava, quando chegava ao intervalo, tinha que ir à casa de banho, aquilo era o inferno. Dizia minha Nossa Senhora que ir à casa de banho, aquilo era uma desgraça. Começava o jogo e ainda estávamos na fila para ir à casa de banho. Agora aqui não tem nada a ver. Portanto, as coisas mudam, os tempos mudam e o Benfica, graças a Deus, tivemos um bom presidente que sabe acompanhar os tempos modernos. Anda por aí. Para terminar, eu tenho pedido sempre aos amigos de bancada para fazerem uma espécie de apelo àqueles sócios e adeptos que não vêm normalmente ao estádio e aos pavilhões, que vocês digam o que é que eles estão a perder. Portanto, façam um apelo para que as pessoas venham.
Porquê é que se justifica vir ao estádio? Coisa que eu acompanhar? acho um bocado o Benfica. estranho, o Benfica com tantos adeptos e ter aqui modalidades espetaculares, sempre muito competitivas e não ter a casa cheia. Estranho. É porque os pais deveriam trazer os filhos para eles terem uma outra perspectiva do desporto. Para os incentivar, em vez de estarem agarrados aos computadores ou noutros vícios piores. Portanto, eu apelava a todos os benfiquistas, sempre que possam, apoiem as modalidades do Benfica. Helena, tempo de antena. Para chamar as pessoas Para chamar as pessoas a virem ao Estádio da ao Luz. estádio e aos pavilhões. Benfiquistas, está na hora de nos juntarmos todos, venham portanto ao nosso estádio e venham aos nossos pavilhões, porque temos as modalidades fantásticas, muito bonitas, muito agradáveis, muito competitivas. Portanto, e além disso, depois há sempre uma amizade que se pode, portanto, ganhar e que é muito bom, que é gratificante. Portanto, venham ver os nossos jogos aos pavilhões. Carlos, Eu peço, agora temos o Facebook, eu vejo tanto comentário no Facebook, Força Benfica, vamos Benfica, Benfica para a frente. Quer dizer, mas chega ao pavilhão, o pavilhão está à metade. Onde é que estão esses benfiquistas que estão no Facebook? Sempre a Força Benfica, Força Benfica. A Força Benfica quer sair nos pavilhões e quer-se aqui dentro do estádio. Não é chegar a ver os jogos na televisão e no pavilhão está à metade. Coisa que eu não vejo noutros lados. Ainda agora, tivemos a Taça Continental de Hóquei em Patins, não estava cheio. O pavilhão, e aquele jogo merecia o pavilhão cheio. Aquele e muitos mais jogos que merecem os pavilhões cheios. Portanto, eu apelo aos benfiquistas que apoiem mais dentro dos pavilhões e aqui dentro do estádio. Portanto, não é só nos grandes jogos que o Benfica precisa do apoio. Precisa sempre. Sempre. Venham ao estádio, venham aos pavilhões. Benfiquistas, venham. Kim, Olha, eu já estou farto de dizer isto e vou repetir. não quero mais. As pessoas, vamos imaginar uma coisa. Eu estou a ver um jogo de futebol, o Benfica marca um golo. Está uma pessoa ao meu lado que eu nunca vi na minha vida. E o Benfica marca um golo, a gente abraça-se um ao outro. Já viu o que é isso? Sim. Essas coisas não se explicam, sentem-se. Mas para isso, para acontecer, tem que estar no estádio, não é em casa. Outra, a pessoa sofre mais em casa, quem for benfiquista, vê que eu estou a falar a verdade, porque já me tem acontecido isso. Ainda agora está um jogo no dia 5 que houve, que eu fiquei em casa e vi o jogo pela televisão, aquilo é uma desgraça. Aquilo é do cabelo cair. Aquilo é uns nervos que é uma coisa doida. Portanto, porquê? Porque nós estamos em casa a ver o jogo e nós estamos a gritar para quê? Armados em parvos? Não dá, ninguém ouve. Portanto, num pavilhão, se eu gritar, as pessoas vão ouvir, os jogadores vão ouvir. Nós vamos picar os jogadores, é diferente. Portanto, e outra coisa é, quando é que uma pessoa tem que pagar um bilhete para ver uma final? Sabe o que é que me acontece? Eu sou sócio das modalidades, pago 5 euros por mês. As pessoas ponham isso na cabeça. 5 euros por mês. Sabe o que é que me acontece? Eu tenho, em princípio, tenho mais o bilhete garantido que uma pessoa que venha pagar um bilhete normal. É capaz de pagar para aí 6 euros, ou 7, ou 8, depende, não sei. Agora eu sei que pago 1,5 €. Eu vejo uma final de hóquei em patins, de basquetebol, eu pago 1,5 €. É 1 euro. É 1 euro. Olha, até já, é tão barato que já estava a pôr 50 cêntimos a mais. Só se paga 2 euros. Venham aos pavilhões. E depois ainda tem outra vantagem. É que vão ser cumprimentados pelos jogadores. É só pedirem e irem à fila da frente, nós já estamos habituados. Eu dou o meu lugar, não tenho problema. Sim. É cumprimentar o jogador, pode tirar uma foto com eles, conversa com eles. À saída a gente pode explicar, vão à porta assim, que os jogadores saem por ali, conversam com eles, tiram uma foto. Isso é uma coisa muito importante. É só E vantagens. Por 5 euros isso tudo. Exatamente. E depois continuar a vir, que é o meu caso, por acaso não trouxe porque mudei de carro e ficou o saco, é que começarem a ser conhecidos, no fim estão sujeitos a levar uma camisola de um jogador, aquilo fica para o resto da vida. Eu tenho lá milhentas delas, porquê? Porque eu venho aos pavilhões, se eu não viesse eu não tinha lá isso em casa. Eu tenho botas de basquetebol
Tenho camisolas de basquetebol, que ainda ontem tinha uma vestida do Diogo, que era o capitão. Já tenho outra do Tomás Barroso, vou trazê-la outra vez para verem que é verdade, vou trazê-la outra vez no próximo jogo. Tenho joelheiras, tenho bolas de hóquei em patins, tenho sticks, eu sei lá o que é que tenho. Porquê? Porque estou cá. Ora, isso não é maravilhoso? Epá, saiam uma Zé de casa e venham uma Zé para os pavilhões e venham gritar pelo Benfica como nós. Muito obrigado, Kim, muito obrigado por nos ter trazido os seus amigos de bancada. Foi mais um dos programas Benfica, Amigos de Bancada da BTV. Voltamos para a semana.